nós havíamos começado a falar a respeito de óxidos. Vocês lembram? Os óxidos são aqueles compostos binários, ou seja, formados por dois elementos químicos. Um é o oxigênio, obrigatoriamente, o outro é menos eletronegativo. Então, se não tiver ligado com flúor, ele vai ser considerado, então, um óxido. Só que, quando a gente fala dos óxidos, a gente acaba sofrendo aí um problema, que é com relação à poluição ambiental. O que os óxidos têm a ver com poluição ambiental? Primeiro, vamos entender um pouco o que é poluição. Poluição é tudo aquilo que é liberado na natureza em excesso e que muitas vezes a natureza não consegue reduzir, devolver, de alguma maneira assim. Então, aqui está mostrando, por exemplo, né, uma indústria, ela está liberando aqui gases, e esses gases eles vão parar na atmosfera. Então, quando a gente fala de compostos químicos, esses compostos, eles estão aí na natureza, eles são utilizados pelos seres vivos, só que muitas vezes o ser humano ele acaba liberando mais esses compostos do que deveria, do que necessitaria, do que o planeta consegue recuperar. Então, é mais ou menos assim. Puxa, não para de entrar em ritmo. Então, pessoal, o que acontece? Existe a chamada contaminação e tem a poluição. Qual que é a diferença dos dois? Contaminação é a presença no ambiente de seres patogênicos e que podem causar doenças. Isso vai ser nocivo para o ser humano. Já a poluição, ela é uma alteração ecológica também provocada por ação humana que prejudica, direto ou indiretamente, nosso bem-estar. Isso pode ser o quê? Pode ser uma poluição da água, pode ser uma poluição do ar, do solo, poluição visual, quando tem muita propaganda, por exemplo, é um tipo de poluição. Então, tudo aquilo que está em excesso e que acaba prejudicando a gente de alguma maneira é chamada de poluição. Então, dentro desse contexto, a gente entende que poluição é essa liberação, seja de radiação, vibrações, ruídos, substâncias ou agentes contaminantes no ambiente, que vai prejudicar tanto os ecossistemas quanto os seres humanos. Então, basicamente, isso é poluição. O que provoca, então, essa poluição? Quais são esses fatores? Então, pode ser provocado pelo desenvolvimento da indústria, ou também pelo crescimento da população humana. Tem um vídeo, que depois eu quero que vocês assistam, que é chamado História das Coisas. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Ele é bem interessante. Ele fala sobre essa questão do consumismo hoje e de como as coisas hoje são feitas para não durar. Por quê? Se você compra alguma coisa que dura muito, você não vai precisar comprar de novo. Então, é chamado de obsolência programada. Obsolência programada. Você compra um celular hoje sabendo que daqui 2 anos ele vai começar a dar defeito. A maioria, vocês podem ver. Por quê? Eles foram feitos para não durar. Porque se durar muito, você muitas vezes não compra outros. Esses dias eu até vi em algum lugar falando assim que aqueles pratos Duralex, que a empresa faliu, né? Porque falava que eram uns pratos que não quebravam e tudo, mas até por essa ideia, né? Se não quebra, você não compra outro. Mas não, lógico que tem outras coisas envolvidas aí. Então, quais são as principais ações antrópicas? Como que o homem interfere provocando essa poluição? Pode ser através de atividades industriais, agricultura, pecuária, mineração ou através da queima de combustíveis fósseis. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês vai contribuir para que aconteça a poluição do ambiente. Mas a gente vai focar só na poluição do ar, que é provocada pelos ossos, que é o nosso objeto de estudo aqui, tá? Os outros tipos de poluição do solo, da água, vocês vão ver só lá, mais para frente, lá no 3º ano, certo? Hoje a gente vai focar só em poluição do ar. Então, como eu disse, existem vários tipos. Atmosférica, hídrica, do solo, poluição térmica, sonora
ou até a poluição visual. Aí tem a história das coisas, que eu não vai dar para passar aqui para vocês, por causa do nosso tempo, mas é bem interessante porque ele fala sobre essa questão de que quanto mais você consome, mais produto tem que ser extraído da natureza. E aí fala sobre a questão dos países ricos, que muitas vezes os países vão abrir uma indústria em um país pobre. Aí eles acham assim, nossa, eles são tão bonzinhos, né? Vieram para cá para dar emprego para a gente, não tem nada a ver com isso. Eles vêm para os países, eles vão para os países do terceiro mundo em busca de mão de obra barata, em busca de recursos da natureza que eles possam explorar. Então, assim, é tudo voltado com relação ao dinheiro mesmo, tá? Não existe isso de que eles são bonzinhos, não. Como que é, então, a distribuição dos principais poluentes do ar nas grandes cidades? 66% da poluição é o monóxido de carbono, que é chamado CO, que é um óxido. 15,6% através dos hidrocarbonetos. 14,4% dos óxidos de nitrogênio. 2,5% de materiais particulados, que ficam suspensos no ar. E 1,5% de óxidos de enxofre. Tá vendo a presença dos óxidos aqui, principalmente nas grandes cidades? Na verdade, assim, o problema maior é nas grandes cidades, porque lá estão concentradas essas indústrias que liberam esses gases poluentes. Mas existe, por exemplo, o movimento das massas de ar que leva essa poluição para outras regiões, provocando, por exemplo, chuva ácida num lugar que não tem indústria nenhuma. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, olha só. O primeiro gás que a gente vai comentar, o primeiro óxido, é o monóxido de carbono. Ele é um gás incolor, não tem cheiro, extremamente tóxico. E esse gás, ele tem um problema muito sério que pode levar à morte, que é o seguinte. Não sei se vocês lembram, vocês viram que as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, transportam os gases. Ele pega o oxigênio, leva para a célula, aí ele pega o gás carbônico e joga fora, leva para o pulmão para ser expelido. E aí o que acontece? O monóxido de carbono, ele tem uma atração mais forte pela hemoglobina do que o próprio oxigênio e gás carbônico. Então, quando você está num lugar, por exemplo, num lugar fechado, né, tá liberando fumaça ali, o que vai acontecer? Esse gás, que você não percebe porque ele é inodor, ele vai entrando e vai prendendo nas suas hemácias, e as suas hemácias não conseguem mais transportar o oxigênio. Qual a consequência disso? Morte por asfixia. É muito comum, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, não tem aquelas garagens fechadas. Mas lá nos Estados Unidos, vocês podem ver nos filmes lá, que geralmente as garagens são fechadas, né? Não tem muro, aí tem a garagem lá fechada. E aí, às vezes, a pessoa liga o carro, esquece, deixa o carro ligado e vai lá dentro buscar alguma coisa. E aí, muita gente já morreu dentro da garagem de casa por causa da liberação de monóxido de carbono. É sério. Teve um casal que foi para uma lua de mel no sul, e aí tinha uma banheira lá, e essa banheira começou a liberar monóxido de carbono, e o casal morreu lá dentro na lua de mel deles, por causa desse gás que estava sendo liberado. Então, assim, gente, é muito perigoso. Tem que tomar cuidado, tá? De onde que sai esse gás? Ele vem da queima incompleta dos compostos. Então, numa reação de combustão, quando a reação é completa, ele libera oxigênio, ele libera, gás carbônico, que é o CO2, e água. Mas se a queima for incompleta, ele começa a liberar monóxido de carbono. Então, isso aqui acontece, por exemplo, quando o carro ele não está bem, o motor do carro não está funcionando direito, não tem entrada de ar suficiente, né? Alguma coisa ali não está legal. E aí, ao invés de queimar o combustível completamente e liberar gás carbônico, ele acaba liberando monóxido de carbono, o que pode provocar, então, essa morte por asfixia. Então, é liberado na queima incompleta de compostos orgânicos. Já o dióxido de enxofre,
Ele é produzido em processos industriais e veículos automotores também, utilizados na fabricação de ácido sulfúrico. Ele pode causar bronquite, asma e enfisema pulmonar. E além disso, esse gás aqui, o SO2, ele reage com a água. Quando ele é lançado para a atmosfera, ele reage com as moléculas de água que estão na atmosfera e acabam formando o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e causa a chamada chuva ácida. Então, é extremamente perigoso também para a nossa saúde. E tem o dióxido de nitrogênio, que é outro óxido, que ele é liberado principalmente nas indústrias, provoca bronquite, asma, enfisema pulmonar, reage com vapor de água e origina o ácido nítrico, que também contribui para a formação de chuva ácida. Na época da Revolução Industrial, gente, assim, era aquele monte de indústrias, tudo ali produzindo através da queima de combustíveis fósseis, através da queima de carvão. Morreu muita gente, principalmente no inverno, porque assim, as massas de ar fria são mais densas, então elas descem. E a poluição, elas têm afinidade pelo frio. Então, por isso que os problemas respiratórios, eles acontecem mais no frio. Então, imagina lá que chega a nevar, de tanto que é frio. Essa poluição fica presa aqui na cidade, as pessoas respirando aquilo ali. Muita poluição, muita fuligem. Muita gente teve problema respiratório por causa disso. Então, por isso, hoje, tem tido um trabalho assim, de colocar filtros nas indústrias para tentar diminuir essa poluição. Tem vários pesquisadores trabalhando com isso para tentar diminuir, porque acaba provocando, sim, vários problemas com as pessoas. E aí nós falamos da chuva ácida. Quais são as consequências da chuva ácida? Primeiro, ela vai diminuir o pH de ambientes aquáticos. pH 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 básico. Então, quando cai a chuva ácida, ele vai diminuir o pH dos ambientes aquáticos, ou seja, a água vai ficar mais ácida. Vai inibir o crescimento de fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática, prejudicando toda a cadeia alimentar, o que diminui a biodiversidade, promove lesão na superfície das folhas das plantas, interfere no transporte de seiva para as raízes, destrói fungos e bactérias que são simbiontes, que ajudam na decomposição de matéria, que ajudam na natureza, além de prejudicar a saúde humana. Como eu disse para vocês, não necessariamente vai chover ácido só onde tem indústrias. Pode chover em outros lugares, até justamente por causa disso, porque as massas de ar, né, elas são levadas ali de uma região para a outra. E aí, gente, vem a poluição atmosférica também, que é chamada de inversão térmica. Lembra que eu falei a respeito da época do frio, que a massa de ar fria é mais densa? Por isso que o ar-condicionado ele fica em cima, né? Que aí o ar frio desce, o ar quente sobe e vai renovando ali. Então, as camadas de ar mais baixas, normalmente, elas são mais quentes. Por quê? Porque ela está em contato com o solo. E aí o solo está quente, aquela massa de ar esquenta. O que acontece com aquela massa de ar que esquenta? Menos denso, sobe. Tá? Então, presta atenção. A massa de ar que está mais próxima do solo, o asfalto está quente, certo? O asfalto está quente. Ela não está esquentando a massa de ar que está próxima a ela? Esquentou aquela massa de ar. Ela está menos quente, ela fica menos densa, ela sobe. Tem alguém com o microfone ligado? Obrigada. E aí, gente, o que acontece? O ar, então, ele, por ser menos denso, o ar quente, ele sobe e leva a poluição. Então, o asfalto está quente, esquentou o ar quente sobe e leva a poluição embora. Só que, quando ele sobe, o ar ele fica mais frio e mais denso. E aí ele acaba descendo novamente e cria a chamada corrente de convecção. Então, olha, aqui eu tenho o ar quente subindo, e aí chegou lá em cima, estava fazendo frio, a temperatura menor. O que aconteceu? Isso fez com que descesse o ar frio. Tranquilo até aqui? Só que nos meses de inverno, o solo ele está frio.
Se o solo está frio, ele não vai esquentar aquela camada de ar que estava próxima a ele. Se ele não esquenta, ele não vai subir. Ele vai ficar preso aqui embaixo. Então, olha só, para vocês verem. Aqui eu tenho uma camada de ar fria que não conseguiu subir. E aí aqui eu tenho uma camada de ar quente presa entre outra camada de ar fria. E isso faz... Lembra que eu falei que a poluição tem mais afinidade pelo frio? Isso faz com que esses gases poluentes... As minhas filhas estão chegando de viagem, tem uma semana sem ver elas. E isso faz, pessoal, com que a poluição acumule aqui e provoque vários problemas respiratórios. Então, bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritação nas mucosas, tudo por causa disso. Então, o que é a inversão térmica? Na época de frio, o ar que está embaixo, ele não é aquecido pelo solo. Então, se ele não sobe, ele fica preso aqui. E aí, essa massa de ar presa acumula poluição, o que agrava ainda mais os problemas respiratórios. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Não? Vamos lá, então. E o efeito estufa, então? A gente sabe, espero que vocês saibam, na verdade, que o efeito estufa é uma coisa boa, tá? A gente vê na televisão falando dele como se ele fosse um vilão, mas, na verdade, ele é essencial para o planeta Terra. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta ele seria totalmente congelado e não ia ter condições de ter vida aqui. Qual que é o problema? O problema é que o ser humano está liberando mais gases para a atmosfera do que o normal, mais gases estufa. Esses gases acabam retendo mais o calor do que deveria, e aí acaba aumentando a temperatura da Terra. Então, na verdade, o efeito estufa ele é essencial para a vida. Se não fosse o efeito estufa, não existiria vida na Terra. Mas o excesso desses gases que eu estou comentando com vocês é que faz com que cause todos esses problemas. Então, a radiação solar chega na Terra, parte é refletida pelas nuvens, parte chega no solo e é absorvido. E aí, parte dessa radiação, aqui ó, dessa radiação, dessa energia absorvida, grande parte é irradiada na forma de calor e fica na superfície da Terra. E existem os gases, então, que retêm esse calor. Por quê? Por exemplo, se alguém já foi aqui numa praia, vocês já viram que durante o dia a areia é extremamente quente e à noite ela é bem gelada? Por quê? Porque a areia ela não consegue segurar o calor. Então, imagina o nosso planeta, se não fosse o efeito estufa, seria similar a isso. Ele não ia conseguir segurar o calor e seria congelado. Então, esses gases, chamados de gases estufas, que é o caso, por exemplo, aqui do gás carbônico, do metano, né? Tem se falado muito a respeito da pecuária, que o gás metano ele é liberado pelo gado, né? A vaca, quando ela está ruminando ali, ela mastiga, ingere o alimento, ela tem 4 estômagos, e aí ela regurgita e vai mastigar de novo. Nesse processo, libera metano, que é um gás estufa. Então, a criação de gado hoje é um dos grandes problemas do nosso planeta. Além do desmatamento, das queimadas, tem todo esse problema do gás metano. Dióxido de nitrogênio são os principais gases responsáveis por essa absorção desse calor, desse chamado efeito estufa. Então, olha só o que eu falei para vocês. A radiação solar entra, parte dela é absorvida pela superfície da Terra, parte é refletida pelo solo, refletida pelas nuvens. E aí, existe aqui os raios infravermelhos, eles são reirradiados para a superfície pelos gases estufa também. E aí tem parte dessa radiação volta para a atmosfera, mas parte fica aqui mantendo a Terra aquecida. Acredita-se que a emissão desses gases, esse excesso de gases, como gás estufa e gás carbônico, por exemplo, tem intensificado. O ano passado eu até fiz com os meninos um debate, né, presencial, dá para fazer isso, né? A gente fez um debate que o grupo tinha que defender o efeito estufa e outro grupo tinha que pesquisar aqueles que falam que isso não existe, que não acontece, que é coisa da Terra mesmo, que o ser humano não interfere.
Mas o que que acontece? Imagina o seguinte, esse gás, o combustível fóssil, ele é rico em carbono. Esse carbono, a Terra pegou e guardou ele lá de baixo, quietinho. Aí o que que o homem está fazendo? Está pegando esse carbono, pondo fogo nele e liberando para a atmosfera. Então, realmente está tendo um aumento, um acúmulo de gás carbônico na atmosfera, o que muitos pesquisadores acreditam ser um fator essencial para o efeito estufa. Entenderam? Estão entendendo? Sim? Tá bom. Qualquer coisa, me chama aí que eu faço. Então, olha só. Antes da Revolução Industrial, só para vocês terem uma noção, a concentração de gás carbônico na atmosfera era de 0,029%. Depois da Revolução Industrial, passou para 0,040%, um aumento de 38% nesse gás na atmosfera. Então, assim, existem várias pessoas que dizem que o efeito estufa é uma coisa natural, que a Terra já passou pelas eras do gelo e tudo. Realmente, isso é um fato, né? O planeta Terra já esquentou, esfriou, já passou pelas eras aí. Mas que é um fato também que esse gás está aumentando na atmosfera e que ele é um gás estufa, isso é também, né? Então, talvez seja um pouquinho de cada, né? Não sei. O gás metano, ele é liberado em processo de decomposição nos pântanos, na agricultura também, e na pecuária, na digestão dos herbívoros, que eu acabei de comentar com vocês. Então, também é um fator essencial essa questão da criação do gado. Se fosse na natureza, não teria tanto gado quanto tem hoje devido à ação do homem, que cerca, que cuida, que vacina, que cria. Então, isso também é um fator que acaba aumentando essa questão das poluições atmosféricas. Então, lá no ano de 1997, foi assinado o Protocolo de Quioto. Esse documento foi assinado no início por 175 países, uma convenção do clima no Japão, e aí tem como objetivo reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente pelos países desenvolvidos, para impedir a alteração dos efeitos climáticos aí que a gente está sofrendo. Infelizmente, muita coisa não foi cumprida, né? Então, a meta seria reduzir em 5,2 até o ano de 2012. Mas, assim, né? A gente sabe que não está funcionando muito bem, que muitos países não estão aceitando mais essas normas, não estão mais se preocupando com todas essas questões ambientais. Aqui no Brasil, a gente está tendo problema sério com desmatamento, queimada na Amazônia, no Pantanal. Pantanal é cerrado. Cerrado é normal queimar. Só que não existe um estudo de como que tem que ser feitas essas queimadas. Então, assim, acaba morrendo muitos animais por causa das cercas, que antes não tinha tinha queimada, mas o animal podia fugir, né? Hoje não. Então, assim, com o aumento da temperatura da terra, essa questão do desmatamento na Amazônia, tudo isso está influenciando, sim, nos ciclos da chuva do nosso país. Então, a gente está tendo as consequências aí das nossas ações. Então, reformar os setores de energia e transporte, investir mais em energias renováveis, pode ser feito para tentar diminuir essa tanto de poluição, limitar a emissão de metano, proteger as florestas e outros de carbono é extremamente importante. Por quê? Porque a floresta, as árvores e as algas é quem vão retirar esse carbono da natureza. Então, olha a conta, não bate, né? Queima mais combustível fóssil, libera mais gás carbônico para a atmosfera e desmata, que é quem faz esse trabalho de retirar o carbono, o gás carbônico da atmosfera. Qual a consequência disso? A consequência é um aumento excessivo desses gases poluentes. Então, foi estabelecido o comércio das emissões, em que os países eles em desenvolvimento com emissões abaixo do permitido, eles poderiam vender, por exemplo, cotas de emissão, né? Os créditos de carbono. Hoje a gente quase não vê falar mais sobre isso. Então, os países ricos, é como se eles comprassem a cota de emissão que o país pobre não liberou. Então, isso foi uma forma que eles encontraram dos países ricos continuarem queimando ali
poluindo sem se preocupar. Por quê? Porque eles compravam a parte que o outro lá não estava poluindo, tá? E aí vem a camada de ozônio, que é um problema seríssimo também. O ozônio, ele é um gás formado por 3 átomos de oxigênio, que fica entre 11 e 50 quilômetros de altitude. É formado a partir do gás oxigênio. Esse gás, essa camada, ela funciona como filtro solar da Terra. Ela impede, ela diminui, né, a quantidade de radiação ultravioleta que entra. E esses raios, eles têm um alto potencial mutagênico e pode desencadear vários casos de câncer de pele. Muito importante passar protetor solar, todo mundo, por favor, porque tem muita radiação. Isso pode, sim, desencadear problemas de pele. O que foi o problema que destruiu a camada de ozônio que eles descobriram? Os refrigeradores tinham um composto, um gás chamado CFC, que é clorofluorcarbono. Esse gás, quando chegava na atmosfera, ele se ligava na molécula de ozônio, quebrava essa molécula. E aí provocou esse buraco, esse famoso buraco na camada de ozônio. Que hoje, esse slide é um pouquinho antigo, mas hoje eles já conseguiram, depois que proibiu o uso do CFC, esses buracos eles já estão começando a se fechar novamente, tá? Então a natureza ela tem a capacidade de recuperar. O problema é que o ser humano tem que saber utilizar os recursos de maneira que não vá prejudicar tanto quanto tem feito agora, né? Mas infelizmente, como eu disse, muitos governantes acabam não se preocupando muito com as questões ambientais. Eles esquecem que aqui é o planeta que a gente vive, que a gente precisa desses recursos. E falei demais. Vocês não falam nada, ninguém pergunta. Tudo bem com vocês? Vocês estão aí? Eu tô entendendo. É bom. Deixa eu salvar aqui o bate-papo porque tá acabando a aula. Tá. Ai, meu Deus, cadê a opção de salvar? Tem que clicar no bate-papo para salvar. Eu tô em outro lugar, tô doida. É a falta de café. Então, pessoal, temos aí 30 segundos, alguma pergunta? Eu achei bom a aula, entendi o que você explicou. Mais alguém? O importante é perguntar, né? Então, Eu entendi. Cadê aí? Gente, eu olhei errado. Eu tô louca hoje. Não tem 10 minutos de aula. Eu tô achando que já tinha dado os 40. Eu tô falando que hoje eu não tô bem. Então tá, né? Temos tempo agora de perguntar, de falar. O café faz falta. Tô falando. Eu dormi tarde ontem, ó. Não.